Depois de quase 3 meses do Enem 2022, decidi fazer uma redação. Mas aí me lembrei de uma ferramenta que está fazendo sucesso na internet. O ChatGPT, para quem não sabe, ele é uma inteligência artificial treinada com uma vasta gama de dados textuais para gerar respostas coerentes e relevantes a uma variedade de perguntas e tópicos. Decidi então pedir ajuda a ele para me auxiliar na redação. Mandei para a correção do cursinho 2 para testar. Tirei 960 na primeira e 1000 na segunda. Lembrando que já estudo redação há algum tempo, o chat apenas me auxiliou em algumas coisas. Dito isso, vou mostrar como utilizar essa ferramenta para você também conseguir uma nota acima de 900 pontos. Vou fazer uma redação do zero com vocês, usando a inteligência artificial como minha ajudante. Primeiramente, vou escolher um tema aleatório aqui, pode ser esse mesmo, os desafios da educação no campo no Brasil contemporâneo. Antes de começarmos, devemos saber a estrutura básica da redação dissertativa argumentativa, que é composta por 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, porém não vou me aprofundar nas especificidades que a redação deve ter, pois o intuito desse vídeo não é ser uma aula comum de redação. Mas antes, peço que deixem um like no vídeo, para retribuir meu esforço. Obrigado. Introdução. Aqui existem 3 pontos essenciais que seu texto deve ter: contextualização, tema e tese. Nesse tema, eu pensei em usar algo comum visto em filmes e séries para contextualizar, mas caso eu não tenha uma ideia, peço ao ChatGPT para citar uma alusão histórica, uma definição sobre educação no campo ou qualquer coisa que contextualize o tema. No meu caso, vou citar uma referência a filmes e séries. Em muitos filmes e séries, quando a imagem da escola é retratada, é quase sempre como um local desafiador, por ser pequeno e com poucos professores. Pronto, a primeira parte da introdução está pronta. Depois, é hora de apresentar o tema, então ficaria assim. Nesse contexto, diversas instituições de ensino no Brasil também passam por desafios, principalmente em relação ao campo. Para fechar a introdução, devemos deixar explícito o que vamos abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Vou usar o argumento por dupla causa. Lembrando que esse modelo que estou escrevendo é apenas o modo que faço normalmente, você pode fazer do seu jeito, use o tipo de argumentação que preferir. Além do mais, o objetivo deste vídeo é ensinar a usar a inteligência artificial para fazer uma redação. Caso eu queira uma inspiração antes de começar de fato, posso jogar o tema no chat e ele dissertará um pouco sobre. Mas imagine que eu não tenho ideia de argumentos para o tema, vou ao chat e peço a ele causas dos desafios da educação do campo no Brasil contemporâneo. Pois bem, de acordo com essas ideias, posso usá-las com inspiração ou realmente colocá-las no meu texto. No meu caso, vou usar a precária infraestrutura de alguns ambientes rurais e a falta de um preparo 100% eficiente dos professores. Dessa forma, nossa introdução ficou o seguinte. Em muitos filmes e séries, quando a imagem da escola é retratada, é quase sempre como um local desafiador, por ser pequeno e com poucos professores. Nesse contexto, diversas instituições de ensino no Brasil também passam por desafios, principalmente em relação ao campo. Sendo assim, não só a precária infraestrutura desses lugares, como também a formação de docentes são razões desse quadro no país. Desenvolvimento 1. Vou começar argumentando sobre a infraestrutura desses lugares. Primeiramente, vou escrever o tópico frasal. Se não vier uma ideia do que escrever, pergunto ao ChatGPT como é a infraestrutura das escolas rurais. Com base na resposta, eu poderia facilmente iniciar meu texto, mas já tive uma ideia de como começá-lo. A princípio, é notório o histórico social de desigualdade no Brasil. Agora devo sustentar meu argumento no resto do parágrafo. Caso eu tenha dificuldades, pergunto à inteligência artificial como a precária infraestrutura das escolas afeta os alunos do campo. Todos já sabemos a resposta, porém só estou demonstrando como utilizar a ferramenta para ter ideias. Com base na resposta do chat, posso inferir como a carência de recursos básicos afeta os alunos do campo. Ou seja, o desenvolvimento ficaria assim.
A princípio, é notório o histórico social de desigualdade no Brasil. Isso torna-se evidente no campo, cujos alunos, lamentavelmente, são impedidos de aprenderem devido às condições das escolas. Desse modo, a negligência dos órgãos competentes para com a educação do campo resulta, frequentemente, de escolas sem acesso à eletricidade, água encanada e outros recursos básicos essenciais à permanência dos alunos. Desenvolvimento 2. Aqui falaremos de como a formação dos docentes pode ser um desafio para a educação no campo. Para ter uma ideia do que falar, pergunto ao ChatGPT como é a formação de professores que lecionam em escolas rurais no Brasil atual. Com base nela, vou criar meu argumento, tendo em vista como pode ser a formação dos professores para os ambientes rurais. Para iniciar, posso pedir para que o chat cite um filme ou desenho animado que existam personagens que estudam em escolas rurais. Porém, já me lembrei do Chico Bento. Certo, fica assim então. Além disso, percebe-se no desenho animado Turma da Mônica a presença de apenas uma professora para lecionar no campo. Na realidade, porém, apesar de existirem mais docentes, suas formações podem não levar em conta as particularidades dos estudantes rurais, pois é necessário que sejam capacitados para compreenderem as demandas da comunidade, contexto sociocultural e econômico do campo, algo que, infelizmente, não ocorre como deveria. Nesse contexto, a falta de um preparo completo pode levar a dificuldade de pertencimento e, consequentemente, a possível desistência. Se eu não tivesse uma ideia de repertório associado ao meu argumento, eu poderia pedir ao ChatGPT para me auxiliar. Sendo assim, eu peço uma ideia de filme, série ou livro que aborde a dificuldade dos professores em lecionar. Evitei dizer no campo, pois é muito específico e qualquer coisa com esse tópico servirá muito bem. Perceberam como as ideias do chat podem ajudar você a pensar em um repertório? Conclusão. Por fim, essa é a parte que o chat tem mais facilidade. Devemos nos lembrar das exigências para uma conclusão nota máxima, que são ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Novamente, eu peço ajuda ao chat apenas se não tiver ideias, não queremos nos tornar dependentes dele. Mas aqui vou mostrar como ele pode ser útil. Pergunto: como podem ser resolvidos os desafios da educação no campo no Brasil contemporâneo? Aqui já temos uma ideia de quem, o que se pode fazer e como pode ser resolvido o problema. Meu agente será o governo federal. Se não for para culpar o governo, nem faço a redação. Ok. Ação: investir no ambiente escolar rural e na formação de professores. Lembrando que no meu caso, tenho que estabelecer soluções para as duas causas que falei antes. Meio: arrecadação de impostos. E a finalidade gosto de fazer quando a conclusão já estiver finalizada. Portanto, fica evidente a necessidade de mitigar esse problema no país. Logo, cabe ao governo federal, por meio de investimentos providos da arrecadação de impostos, o investimento não só no ambiente escolar, mas também na formação de professores, com visitas a escolas rurais que necessitem de intervenções e auxiliando no desenvolvimento de professores com cursos e estágios em regiões rurais. Espera-se, com isso, que o local pequeno e desafiador visto em filmes torne-se um local inspirador para os alunos do campo. Bom, a redação ficou assim. Vou enviá-la para correção, mas antes vou lembrar de que estudar a estrutura, o que cada competência exige, gramática e muitas outras coisas é essencial para aprender de verdade a criar uma redação. O chat apenas é algo para nos auxiliar no processo. Agora é a hora da verdade. Incrivelmente, o Mil saiu. Mas lembrando que fiz essa redação com bastante calma e digitalizada. Então isso ajudou com certeza. Contudo, deu para ver o poder dessa inteligência artificial ao me auxiliar na elaboração do meu texto. Então certamente vale a pena testá-la na sua próxima redação. Mas use com moderação, o chat é apenas um guia e no dia da prova ele não vai estar lá. Se você quiser aprender a utilizá-la para estudar e fazer questões, fiz um vídeo sobre isso. O link está na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela audiência. Por favor, considere deixar uma curtida e se inscrever no canal.
Ainda vem muito mais pela frente.